Olha só, se eu te dissesse dia 1º de janeiro de 2025 que o dólar, que recentemente havia subido 20% de outubro de 2024 até janeiro de 2025, fosse sair de R$ 6,30 para R$ 5,42 até julho de 2025, nos próximos 6 meses. Você me acharia um visionário ou um maluco? Provavelmente a segunda opção. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Ainda que o dólar estivesse no seu pico histórico dos últimos 18 meses, o real nesse período se valorizou 14%. Mas qual que é a mágica por trás disso? O que aconteceu? Bom, foi uma série de fatos muito improváveis. Vou te explicar agora. Bom, basicamente foram 3 grandes fatos que aconteceram que acabou gerando essa movimentação do dólar. O primeiro deles foi o alívio nas tensões globais, né? Lembra daquelas tensões entre Irã e Israel, que acabou fazendo com que o petróleo atingisse $105? A aproximação do cessar-fogo, inclusive foram para essa direção, acabou reduzindo a busca desesperada por um ativo, né, um porto seguro, né? Menos medo, menos corrida para o dólar, né? Fato. Segunda questão, a virada política nos Estados Unidos, nos juros dos Estados Unidos. Até então não se tinha uma expectativa de uma queda, de uma redução dos juros. Se falava de uma permanência por mais tempo dos juros elevados. Só que o Fed, Banco Central Americano, acabou sinalizando o primeiro corte de juros para setembro, né? Essa expectativa tira um pouco a força do dólar. E o terceiro ponto foi o superávit comercial recorde no Brasil, né? Isso gerando a valorização do real frente ao dólar. Em junho, nós tivemos um superávit comercial de 5,9 bilhões de dólares. Isso significa o quê? Mais dólares entrando aqui no país do que saindo, né? E mantendo o fluxo, assim, obviamente positivo, mesmo com as exportações dando uma arrefecida. Entrada de dólar no Brasil, né, mais oferta, acaba reduzindo a taxa cambial. O real se valoriza. Mas, por que você não pode tentar adivinhar para onde vai o dólar? Vou te explicar. É muito natural que o investidor, ao perceber a movimentação do dólar e a causa gerada, que gerou essa movimentação, é muito natural que ele pense que pode prever para onde vai o câmbio. Só que isso é um grande erro, e eu vou te dar 3 motivos muito claros do porquê que isso não funciona. O primeiro deles é volatilidade estrutural. O dólar é uma montanha-russa, você sabe disso. Ele tem uma volatilidade intrínseca de 10,5% para um período de 30 dias. Na prática, isso significa que ele pode oscilar até 35 centavos dentro do preço atual, que ele não vai violar a estatística. E é uma variação muito grande, concorda? Ponto 2, né, o consenso enganoso. Tem uma grande pesquisa que utilizou 27 economistas que previram que o dólar estará em junho de 2026 a R$ 5,75. Eles fizeram uma projeção e viram, em junho de 2026 estará em 5,75. Acontece que esses 27 economistas, essa mesma pesquisa, feita em janeiro, projetava o dólar para junho de 2025 agora a 5,97. Ou seja, erraram por 32 centavos. Percebe como é fácil errar as projeções quando nós falamos da variação cambial? E o terceiro fato são os drivers múltiplos e imprevisíveis. O que isso quer dizer? O que influencia o dólar? Commodity, política fiscal, a diferença de juros entre países, o humor do mercado global. 2025, até conflitos no Oriente Médio
atrapalharam, né? Então, é uma sequência de peças de um dominó que, se você for considerar todas as variáveis, considere um dominó de 1000 peças, né? E tentar prever a consequência, o efeito disso, é muito improvável que se consiga. São muitas variáveis e uma, por vezes, conectadas à outra. Então, qual que é a chance de um investidor conseguir, de fato, interpretar todas essas informações? Tá, Edu, já entendi. É difícil prever, o dólar é muito volátil, mas qual a solução? Então, o que eu devo fazer? Bom, a nossa indicação sempre é que você construa um hedge estrutural. Pô, o que é isso, né? Eu não estou falando de travas cambiais super sofisticadas, né, ou caras, inclusive. Estou falando, na verdade, de ativos naturalmente dolarizados. Aqui isso é muito importante. Ativos dolarizados, né, que te dão duas vantagens poderosas. Vamos a elas. Primeiro, elas participam da alta do dólar, né? Se o dólar voltar a R$6, a valorização bate direto nos seus ativos, no seu patrimônio. E o segundo ponto é que ele mantém o valor intrínseco. Mesmo quando o real se fortalece, esses ativos continuam valendo. Pensa em ações de empresas lá de fora, lá dos Estados Unidos. Por mais que o dólar frente ao real se desvalorize, aquelas empresas, elas têm um valor intrínseco e capacidade de crescimento dos seus lucros. Assim, então, elas assumem uma valorização do seu negócio e, obviamente, o preço sobe. Então, você consegue absorver, por sua vez, a variação cambial. Ok, estou entendendo, mas e aí? E na prática, como funciona? Bom, para carteiras acima de 1 milhão, eu utilizo 4 pilares. O primeiro pilar são de empresas que têm receita em dólar, né? Ou seja, ações exportadoras. Porque qual que é a função tática delas? Ela protege contra a desvalorização cambial. Ela aumenta o lucro em reais. Segundo pilar, ações globais. Esse é muito óbvio, né? Através de ETFs, inclusive estoques. Aqui, qual que é a função tática? Ela participa de economias líderes, né? Vamos pegar a economia americana, e diversifica o risco Brasil, né? E aqui estou me beneficiando do dólar, porque ela está numa economia dolarizada e toda a engrenagem econômica dela funciona em dólar. Metais preciosos, né? Aqui commodities, na verdade, né? Aqui a gente utiliza ETFs, tá? Principalmente, eu diria, ETF de ouro, né? Aqui um seguro contra risco geopolítico e inflação global. Veja que o ETF e as ETFs e estoques, lá fora a gente compra, né? Aqui no Brasil só ações exportadoras que acabam criando esse benefício de receber em dólar. Por fim, um fluxo de caixa em dólar, né? Gerar um fluxo de caixa em dólar. Como? Via REITs e bonds, né? De alta qualidade. Isso te permite gerar renda passiva, né? Uma renda mensal, por vezes, atrelada ao dólar, né? E, por vezes, com bom spread. Então, veja que não existe mágica, não existe uma sofisticação difícil de ser materializada. São 4 pilares simples. A depender do investidor, a depender do portfólio, nós podemos usar mais um ou outro, né? A combinação dos 4 é o mais indicado, ok? Tá, mas Edu, ok, mas até agora é uma narrativa. Tu tem uma prova matemática? Temos prova matemática que faz muito sentido ter uma parte da carteira em dólar, ter uma parte da carteira no mercado global. Veja, tem um estudo que nós fizemos de 2015 a 2025, comparando uma carteira apenas de índice Bovespa e uma carteira onde nós teríamos índice Bovespa, 80%, e 20% no índice IVB11, né? Um ETF que replica o mercado americano e assume a variação do dólar.
veja que a carteira que utilizou 20% de uma exposição internacional entregou 15,3% de retorno anual. E a carteira com 100% de IBOV entregou 12,1%. Aparecer aqui na tela a diferença do risco da volatilidade. Então vocês vão perceber que a carteira com 20% atrelada lá fora, além de render mais, apresentou um retorno menor, um menor risco. E qual é o custo de não ter essa proteção, não ter esse hedge? Se o dólar sobe 20%, como aconteceu em outubro de 2020 até janeiro de 2025, uma carteira sem exposição externa, nessa fatia que eu falei, por exemplo, de 20%, assume 8 pontos percentuais de perda relativa a uma carteira que tenha essa exposição lá fora. E para você recuperar isso, mesmo com uma Selic a 15%, como é hoje, como está hoje, você precisaria de mais ou menos 7 meses para recuperar essa diferença, né? O que a gente sabe que no mercado cada segundo é muito dinâmico. Bom, e o principal, né? Saiba que, como eu falei anteriormente, o dólar está aqui, tem uma volatilidade implícita acima de 2 dígitos. Cada dia é um dia que você está exposto a essa volatilidade e a perder pontos percentuais da sua carteira. Hoje o dólar está abaixo de 5,50. Isso pode mudar a qualquer momento, assim como mudou em 2024. Isso que eu estou falando não é marketing, né, gente? É uma urgência legítima. Você precisa ter uma exposição em dólar. Não me refiro à moeda propriamente dita, mas, como eu falei anteriormente, a ativos, né? Que não tenham apenas a variação cambial sobre a sua geração de valor. É como eu sempre digo, né? Deixa a previsão para os meteorologistas, né? Nós cuidamos realmente das probabilidades. Cuide das probabilidades. Eu vou deixar embaixo aqui desse vídeo um link, caso você queira conversar diretamente comigo e avaliar se a sua carteira está ou não protegida, possui ou não hedge suficiente para o nosso mercado. Clica lá no link e preenche o formulário que a gente marca uma reunião e nós conversaremos. Caso tenha gostado do vídeo, clica para dar um like e se inscreva no canal, né? Toda semana eu vou estar trazendo temas pertinentes aos investimentos. Forte abraço.